Ela jurou nunca mais amar, mas o homem mais cobiçado da Inglaterra se ajoelhou diante dela, e ninguém entendeu por quê. Lady Helena Fairchild deslizou pelo grande salão do Teatro Real, uma sombra entre as cores vivas da alta sociedade de Londres. Aos 28 anos, ela carregava a marca de uma dor antiga, vestindo apenas tons escuros que combinavam com o luto profundo em seu coração. 4 anos haviam se passado desde a morte de seu marido, uma tragédia que a empurrou para dentro de si, para um mundo de silêncio e solidão. Mas a família insistia. Era hora de sair, diziam. E agora, ali estava ela, em um lugar que julgava cada passo, cada olhar. Os sussurros a seguiam como uma nuvem escura. Helena sentia os olhos curiosos e, muitas vezes, cruéis das damas e cavalheiros que passavam. Para eles ela era um lembrete de escândalo, de algo que não deveria ser falado. Seu rosto, antes cheio de vida, agora mostrava a dor de quem não sabia mais sorrir sem culpa. Seu coração apertava no peito, uma mistura de medo de trair a memória de seu amor e a vergonha de ser tão observada. Ela só queria desaparecer, voltar para a paz de seu refúgio. Foi então que ele surgiu, o Duque James Lennox. 33 anos, com um charme que fazia as damas prenderem a respiração e os cavalheiros o invejarem. Alto, de ombros largos e com um jeito de olhar que parecia ver através de tudo. Ele estava ali, parado, e seus olhos fixaram-se em Helena. Ela sentiu um arrepio estranho, um calor inesperado subindo por seu pescoço. Era um homem que não se podia ignorar, e sua presença, de repente, fez o ar ficar mais pesado, mais denso. Um grupo de damas com sorrisos falsos e olhares afiados riu alto, e uma delas, com uma voz cheia de veneno, disse, alto o suficiente para Helena ouvir. Pobre Lady Helena, ainda uma sombra, não? Parece que a tragédia a persegue como uma maldição. O sangue de Helena gelou. Ela sentiu o rosto queimar, as lágrimas brotando em seus olhos. Queria fugir, se esconder. Mas, antes que pudesse mover um músculo, uma voz grave e firme cortou o ar, silenciando os risos e os sussurros. Lady Helena Fairchild, disse o Duque James, e cada palavra parecia ter um peso próprio. É a mulher de maior dignidade que este salão já teve o privilégio de receber. Sua presença é uma bênção, não uma maldição. Ele se aproximou, seus passos lentos e decididos. Helena sentia o coração acelerar de um jeito que não sentia há anos, um ritmo descompassado que a assustava. Seus olhos encontraram os dele, e ela sentiu um choque elétrico. Era um olhar que penetrava, que via sua dor, mas também algo mais, algo que ela não conseguia identificar. Um misto de fascínio e um medo novo e estranho a invadiu. A proximidade dele era desconfortável, mas ao mesmo tempo, ela não conseguia se afastar. Então, em um gesto que parou o tempo e silenciou completamente o salão, ele estendeu a mão para ela, com o braço dobrado. Era um convite mudo, mas que falava volumes. Em seguida, com uma inclinação de cabeça que parecia uma reverência respeitosa, ele disse com a voz baixa e carregada de uma força que a fez tremer. Lady Helena, a caixa do Duque Lennox está à sua espera. Será uma honra inestimável ter sua companhia nesta noite. A sala inteira prendeu a respiração. Ninguém entendeu por quê. O duque mais cobiçado de toda a Inglaterra estava ali, oferecendo seu braço. Não para um cortejo formal, mas para uma declaração pública de intenção, de proteção, de algo mais. Helena sentiu o calor do corpo dele tão perto, a força em seus olhos. Era como se ele a desafiasse, a chamasse para fora de sua escuridão. Um tremor incontrolável a percorreu, e por um segundo ela sentiu uma chama, um vislumbre de vida, acender em algum lugar profundo em seu peito, uma semente de inquietação plantada ali, em meio à dor e ao julgamento de todos. Helena sentiu o mundo girar, as cores ao redor se misturando como em uma aquarela borrada. O ar parecia mais fino, mais difícil de respirar. O braço estendido do Duque James, a inclinação de sua cabeça, a voz grave que prometia proteção e talvez, quem sabe, algo mais, eram demais para seu coração ferido.
Ela podia sentir os olhares de todos sobre ela. Os mesmos olhares que a julgavam momentos antes, agora cheios de uma curiosidade ainda mais intensa. A proposta dele não era um convite simples, era um desafio, um gesto que a arrancava de sua sombra e a colocava no centro de toda a atenção. Seu corpo tremia de uma forma que ela não conseguia controlar. A proximidade de James era quase sufocante, mas um calor estranho e perigoso se espalhava em seu peito, um vislumbre de vida que a assustava mais do que a dor. Ela sentiu o poder que ele exercia, não apenas sobre ela, mas sobre todos no salão. Sua presença era uma força, e Helena se viu dividida entre a vontade de fugir e uma curiosidade ardente que a prendia no lugar. Duque! Ela conseguiu sussurrar a voz rouca, quase imperceptível. Seus olhos ainda fixos nos dele buscavam uma saída, uma desculpa. Eu agradeço sua extrema gentileza, mas não seria apropriado. Eu devo me retirar. Sua recusa foi dita com uma firmeza que ela não sentia, e seus dedos, sem que ela percebesse, se apertaram no tecido do vestido. Por um segundo, seu olhar caiu sobre a mão estendida dele, tão perto da sua. Um formigamento percorreu sua pele. Um toque que não aconteceu, mas que parecia ter deixado uma marca. Ela viu uma sombra passar pelos olhos de James, um reconhecimento, talvez, de sua hesitação, de sua luta interna. Ele retirou o braço lentamente, mas o olhar intenso não a deixou. Ele a observava, como se pudesse ler cada pensamento que se passava em sua mente. Helena virou-se, e com a maior dignidade que conseguiu reunir, caminhou para fora do salão, sentindo os sussurros recomeçarem como uma chuva fina e venenosa. Cada passo era um esforço. O coração ainda batia forte, um ritmo descompassado que falava de um medo novo, mas também de uma inquietação que ela não conseguia ignorar. De volta à solidão de sua carruagem e depois em seus aposentos, a imagem do Duque James não a deixava. Seus olhos, seu gesto, sua voz, tudo se repetia em sua mente. Ela sentia uma culpa profunda por sequer ter considerado o convite dele, por ter sentido aquele calor, aquela faísca. Era uma traição à memória de seu amado marido, a dor que ela havia abraçado por tanto tempo. Mas a semente da inquietação havia sido plantada. Uma parte dela, a parte que ela julgava morta, havia sentido um tremor, um despertar. 2 dias depois, uma carta chegou. O lacre de cera, com o brasão do Duque, fez as mãos de Helena tremerem. Com cuidado, ela abriu. A caligrafia era forte, elegante, e as palavras surpreendentemente diretas e desprovidas de qualquer flerte vazio que ela esperava de um homem de sua posição. Lady Helena Fairchild, dizia a carta. Eu entendo sua recusa e respeito sua dor. Contudo, minha intenção na noite do Teatro Real não foi de mero capricho, nem de um cortejo leviano. Busco algo mais. Cansado da superficialidade, de amores vazios, sinto que em você há uma profundidade que me desafia. Não busco um substituto para a memória de seu marido jamais. Busco uma conversa, uma mente que me instigue. Se estiver disposta, aceitaria me encontrar para um chá simples em um local discreto na próxima terça-feira? James Lennox, Duque de Haddington. Helena releu a carta, os dedos roçando as palavras. Não busco um substituto. Uma pontada de dor misturada com uma estranha esperança a atingiu. Ele não a via como um lembrete de tragédia, mas como um desafio. Um desafio para ele, e talvez um desafio para ela mesma. A culpa ainda estava lá, pesada em seu peito, mas a curiosidade, aquela inquietação que James havia plantado, agora brotava com uma força que ela não podia mais ignorar. Era uma semente perigosa, mas ela sentia que, pela primeira vez em anos, havia algo mais a considerar, além da dor. Helena decidiu aceitar o convite, mas não sem uma boa dose de apreensão. Ela escolheu o Teatro Real como local, não para assistir a uma peça, mas para um encontro casual durante o intervalo de um concerto diurno, garantindo que estaria sob os olhos atentos de sua tia-avó Lady Beatrice, sua chaperona designada. O ambiente, ainda que cheio de gente, oferecia uma proteção estranha e, ao mesmo tempo, a certeza de que todos estariam observando.
Quando James a avistou, parado perto de uma das grandes janelas que davam para o jardim interno do teatro, Helena sentiu aquele arrepio familiar, uma descarga elétrica que a fez prender a respiração. Ele estava impecável, como sempre, e seu olhar, assim que a encontrou, parecia prender o dela. Era um olhar que não piscava, que a estudava de cima a baixo, e ela sentiu o rosto esquentar. A proximidade dele, mesmo que ainda a alguns metros de distância, já era desconfortável. Lady Helena, ele disse, sua voz baixa e firme, quando finalmente se aproximou, e Helena sentiu o chão tremer levemente sob seus pés. É uma honra vê-la novamente. Ela tentou sorrir, mas sentiu que seus lábios mal se moveram. Duque James, ela respondeu, a voz um pouco mais trêmula do que gostaria. Lady Beatrice, com seu leque, observava-a tudo com uma curiosidade mal disfarçada, garantindo que os limites fossem mantidos. James, contudo, parecia ignorar a presença da chaperona, seus olhos nunca deixando os de Helena. Ele exalava uma calma que a desarmava, um controle que a deixava inquieta, mas também estranhamente fascinada. Eles caminharam pelos corredores menos movimentados, com Lady Beatrice sempre um passo atrás. James começou a falar sobre a arte que estava em exposição nos salões do teatro, sobre as novas peças em cartaz, sobre a vida em Londres. Ele falava com uma paixão que a surpreendeu. Helena, por sua vez, observava-o, seus olhos tentando decifrar o homem por trás do título. Ele era paciente, esperando suas respostas, mas havia uma insistência em seu olhar, uma vontade de ir mais fundo que a deixava em alerta constante. Você tem um olhar perspicaz, Lady Helena, ele comentou, parando de repente e virando-se para ela, fazendo-a quase esbarrar em seu peito largo. O toque acidental foi evitado por um tris, mas a proximidade a fez ofegar. O cheiro dele, um misto de lavanda e algo amadeirado, invadiu seus sentidos, perturbando sua mente. Percebo que você vê além do óbvio, que sua mente é mais rica do que muitos imaginam. O elogio a atingiu de surpresa, um calor estranho inundando seu peito. Ninguém falava com ela assim, não desde. Ela sentiu a barreira em seu coração se apertar, uma culpa aguda a lembrando de sua dor antiga. Obrigada, Duque, ela disse, rapidamente mudando o assunto. Os novos quadros no salão de mármore são realmente impressionantes, não acha? Especialmente aquele que retrata a cena de caça. Ela não queria que ele a visse de verdade, não queria que ele soubesse o quanto suas palavras a tocavam. Era perigoso, tão perigoso. Trair a memória de seu amado marido era um medo constante. James a observou por um segundo a mais, e Helena sentiu que ele percebera sua fuga. Uma sombra rápida, uma melancolia discreta, passou por seus olhos, como se ele estivesse prestes a dizer algo mais, a se aprofundar em algo que o afligia. Mas ele se conteve, como se um peso em sua alma o impedisse de se abrir completamente. Helena sentiu que, assim como ela, ele também guardava segredos, mas os dele eram diferentes, pesados de um jeito que ela não compreendia. Ele apenas assentiu, e a conversa voltou para o terreno seguro da arte, mas a tensão entre eles permanecia, uma corda invisível que os ligava, ameaçando apertar a qualquer momento. Helena sentiu um misto de alívio por não ter que se expor e uma estranha decepção por ele ter recuado. A mente dela gritava que era melhor assim, que ela não podia trair a memória de seu marido. Mas seu coração, por um breve momento, havia se inclinado para o abismo que James representava. Helena, embora ainda hesitante, se viu aceitando mais e mais os convites do Duque James. Não eram os grandes bailes ou as óperas cheias de gente, mas sim pequenos jantares na propriedade dele, ou passeios tranquilos pelos jardins impecáveis de sua casa de campo. Sempre com a tia-avó por perto, é claro, mas a mudança de cenário já fazia uma enorme diferença. Longe dos olhos curiosos e afiados do teatro real, a pressão diminuía um pouco, permitindo que as conversas fluíssem de um jeito diferente. Ele a convidava para ver coleções de livros raros em sua biblioteca ou para caminhar por alamedas floridas, onde a voz dele, mais baixa e calma, parecia se misturar com o canto dos pássaros. Helena observava-o. Ele não era apenas o duque charmoso, o homem que todos queriam.
Havia algo mais em seus olhos, uma seriedade que a intrigava. Certa tarde, enquanto observava um lago calmo em sua propriedade, James soltou um suspiro pesado. Às vezes, Lady Helena, ele começou sem tirar os olhos da água. Canso-me de tudo isso. Ele fez um gesto vago com a mão, como se englobasse toda a vida que levavam. As obrigações, as aparências, as conversas vazias, os sorrisos falsos, a busca constante por algo que nunca chega. É exaustivo. Helena o olhou surpresa. Era a primeira vez que ele mostrava uma vulnerabilidade tão clara. Ele, o homem que parecia ter o mundo aos seus pés, estava cansado da superficialidade. Aquilo a atingiu de um jeito inesperado. Uma parte dela, a parte que estava fechada há tanto tempo, sentiu um eco. Ela sabia bem o que era o cansaço da alma. A armadura que ela havia construído em volta dele, a imagem do homem perfeito e inatingível, começou a mostrar suas primeiras fissuras. Ela se perguntou se por trás de tanta perfeição também não havia uma dor. Os dias se transformaram em semanas, e Helena sentia uma mudança acontecendo dentro de si. Ela não conseguia mais vê-lo apenas como o Duque James Lennox, o homem mais desejado de Londres. Ela começou a perceber uma profundidade em seus olhos, uma melancolia discreta que às vezes passava por seu rosto quando ele pensava que ela não estava olhando. Era uma melancolia que ela entendia, que ecoava a sua própria. Durante um jantar silencioso, apenas com a tia-avó cochilando na poltrona ao lado, James a observou com uma intensidade que a fez prender a respiração. Helena, ele disse, seu nome soando diferente em seus lábios como uma carícia. Ela sentiu um arrepio. Há algo em você. Uma força que resiste, mesmo depois de tanta dor. Eu cometi erros no passado. Coisas que me assombram. Sua voz estava mais baixa, quase um sussurro, e seus olhos fixaram-se nos dela, procurando algo. Helena sentiu o coração bater descompassado, uma mistura de medo e uma curiosidade avassaladora. Ele estava prestes a se abrir, a revelar algo que o atormentava. Ela sentiu um ímpeto de estender a mão, de tocá-lo, de dizer que não importava. Mas, de repente, ele apertou os lábios, a linha de seu maxilar ficando tensa. O brilho de confissão em seus olhos se apagou, substituído por uma sombra de hesitação. Ele recuou, não fisicamente, mas em espírito. Mas isso é o passado, ele concluiu, a voz voltando ao seu tom normal, embora um pouco mais grave. E o passado deve ficar onde está. Helena sentiu uma pontada de decepção, mesmo sabendo que era melhor assim. Aquele momento de quase intimidade, de uma verdade que estava prestes a ser dita, havia sido interrompido. Ela sabia que ele tinha um segredo, algo pesado, e a forma como ele recuou só confirmava isso. Um medo novo a invadiu. O que era tão terrível que ele não podia compartilhar. A tensão entre eles se tornou quase palpável, uma eletricidade que corria sob a superfície da conversa. Ela queria saber, mas ao mesmo tempo temia a resposta. A semente de inquietação agora tinha raízes, e a armadura dela, embora ainda forte, começava a sentir o calor de uma chama que ela não sabia se conseguiria apagar. A conexão entre eles continuava a crescer, como uma flor tímida que insiste em desabrochar mesmo em solo árido. Helena se pegava mais e mais, ansiando pelos encontros com James, uma verdade que a assustava e a deixava culpada. A tia-avó, Lady Beatrice, parecia ter afrouxado um pouco as rédeas, talvez percebendo que a presença do duque trazia um brilho novo e inesperado aos olhos antes opacos de sua sobrinha. Certa tarde, na vasta biblioteca de James, eles estavam discutindo um livro de poesia, um volume antigo que ele segurava com reverência. Helena se inclinou para ver uma anotação na margem, e a mão dele, que estava a apoiar o livro, roçou a dela. Não foi um aperto, nem um toque demorado, apenas a pele contra a pele por um instante, mas foi como se uma descarga elétrica percorresse todo o seu corpo. O ar pareceu ficar mais pesado, mais denso. Helena prendeu a respiração, sentindo o calor se espalhar de seus dedos para o resto de seu braço. Ela recuou rapidamente como se tivesse se queimado, mas o formigamento permaneceu,
uma marca invisível e intensa. James não se moveu, mas seus olhos encontraram os dela. Aquele olhar, sempre tão penetrante, agora parecia ler sua alma, e ela sentiu uma onda de fascínio e medo ao mesmo tempo. Ele não disse nada, mas o silêncio entre eles falava volumes, carregado de uma tensão que era quase insuportável. Era uma promessa de algo proibido, um calor que ela julgava ter perdido para sempre. O rosto dela esquentou, e ela sentiu o coração acelerar de uma forma que não sentia há muito tempo, um ritmo descompassado que a assustava e a excitava ao mesmo tempo. Ele riu baixinho, um som grave e rouco que a fez sentir um arrepio. Perdoe-me, Lady Helena. Fui descuidado. Mas o brilho em seus olhos dizia o contrário, uma espécie de triunfo velado, como se ele soubesse exatamente o efeito que causara nela. Helena sentiu o controle que ele exercia, a maneira como ele a desarmava com um simples olhar, com uma voz baixa e firme. Ela não sabia se fugia ou se deixava ser arrastada por aquela corrente perigosa. Os dias se seguiram, e a conexão entre eles se aprofundou. Cada conversa, cada olhar mais demorado, cada momento de proximidade, por mais breve que fosse, tecia um laço invisível, mas forte. Helena sentia-se viva novamente, de uma forma que a aterrorizava. A culpa de sequer considerar a atenção de James, de sentir aquela faísca, era uma sombra constante. James, por sua vez, parecia mais pensativo do que nunca. Helena percebia a mudança em seus olhos, uma melancolia mais profunda que antes. Ele a observava com uma intensidade que a fazia sentir-se completamente nua, como se ele pudesse ver a dor que ela carregava, mas também a nova esperança que ele mesmo havia plantado. Certa noite, durante um passeio pelos jardins sob a luz prateada da lua, James parou ao lado dela. O vento balançava as folhas das árvores, criando sussurros secretos. A proximidade dele era quase sufocante, o cheiro de sua colônia misturando-se ao perfume das flores. Helena, ele disse, sua voz baixa e carregada, e o uso de seu primeiro nome sem o título fez o coração dela dar um pulo. Eu. Algo que preciso lhe contar. Algo que me atormenta há muito tempo. Ele virou-se para ela, e na penumbra, Helena viu a angústia em seu rosto, a luta em seus olhos. Ela sentiu que ele estava prestes a se abrir, a revelar o segredo que tanto o pesava. A respiração dela ficou suspensa, o medo e a curiosidade se misturando em seu peito. Ela sentiu o coração batendo forte, forte como um tambor. Era o momento. A verdade. Ela queria saber, mas ao mesmo tempo temia o que viria. O que era tão terrível que fazia um homem como ele sofrer tanto? Mas então ele apertou os lábios, a linha do maxilar ficando tensa. O brilho de confissão em seus olhos se apagou, substituído por uma sombra de hesitação, de medo. Ele recuou não fisicamente, mas em espírito. Um suspiro pesado escapou de seus lábios. Não, não agora. Não posso. Sua voz era quase inaudível, carregada de uma dor que a atingiu. É muito cedo. Helena sentiu uma pontada de decepção, mesmo sabendo que era melhor assim. Ele havia se fechado novamente, e ela percebeu que o segredo era ainda maior, mais pesado do que ela imaginava. O medo de destruir o que estavam construindo, aquela nova e frágil conexão, era mais forte do que a necessidade de confessar. Ele a amava? Ou estava apenas com medo de perdê-la? Helena sentiu a mentira se solidificar entre eles, uma barreira invisível que, por enquanto, ele não ousava derrubar. Ela se perguntou se algum dia ele conseguiria. E se ela, Helena, conseguiria esperar. Helena sentou-se à sua escrivaninha de mogno, a caneta de pena pousada sobre as páginas em branco de seu diário. Lá fora, uma leve garoa caía, lavando as janelas de vidro e espelhando a melancolia que sentia. Ela não escrevia ali há muito tempo, não desde os primeiros dias de seu luto, quando as palavras eram a única companhia para sua dor excruciante. Mas agora, com a presença do Duque James invadindo seus pensamentos, ela sentia a necessidade de desabafar, de entender o que estava acontecendo em seu coração. A caneta deslizou, e as palavras surgiram, um eco da tragédia que a havia transformado.
Faz 4 anos, meu amado Thomas, ela escreveu, a voz em sua mente embargada. 4 anos desde que o mundo parou. Ela fechou os olhos, e a cena veio à sua mente com a mesma clareza e o mesmo horror de sempre. O dia claro, o passeio a cavalo prometido, o sorriso dele antes de partir. E então, as notícias, a queda. O silêncio que se seguiu, mais pesado do que qualquer grito. Ela se lembrou da sensação de ter seu coração arrancado do peito, da terra fria sobre o caixão, do vazio que se instalou em sua alma. A dor era tão grande, tão avassaladora, que ela havia jurado nunca mais sentir nada. Havia se fechado para o mundo, para qualquer vislumbre de alegria, para não ter que passar por aquilo novamente. A cada dia, ela reforçava as paredes ao redor de seu coração como uma fortaleza impenetrável. Amar novamente era uma traição, não apenas a memória de Thomas, mas a própria dor que a definia. Era impossível, perigoso demais. Ela abriu os olhos, o rosto molhado por lágrimas silenciosas. A mancha escura da tinta na página branca parecia um lembrete de seu passado. Mas então, a imagem de James surgiu. Seus olhos penetrantes, seu toque quase acidental na biblioteca, o convite, atenção. Uma chama estranha, perigosa, parecia querer queimar as paredes de sua fortaleza. E isso a aterrorizava. O medo de amar de novo, de se machucar, era um peso que ela sentia em cada fibra de seu ser. Não, ela não podia. Não podia trair seu passado. Enquanto Helena revivia sua dor, James estava em seu escritório, os olhos fixos na chama dançante da lareira, mas sua mente estava longe dali. A imagem de Helena, pálida e bela, com aqueles olhos tristes que pareciam carregar o peso do mundo, não o abandonava. Ele havia percebido a melancolia dela, a forma como ela se fechava, e cada vez que a via, uma pontada de culpa o atingia, mais forte do que antes. Seu olhar se perdeu no fogo, e um flash de memória o invadiu, rápido e doloroso. O cheiro de terra molhada, o som de cascos de cavalo em pânico, um grito abafado, e então o silêncio assustador. Era um fragmento, uma cena incompleta, mas que se repetia em sua mente como um pesadelo. Ele se lembrava daquela tarde, da sensação de que algo terrível havia acontecido, da notícia que se espalhou como fogo. O acidente. A morte do marido de Helena. Um suspiro pesado escapou de seus lábios. James se levantou, caminhando até a grande janela, observando a escuridão da noite. Ele era o responsável indireto. A culpa o corroía, um veneno lento que o impedia de ser livre, de se entregar completamente a Helena. Como poderia ele, o homem que carregava tal segredo, ousar amar uma mulher já tão ferida? Ele sentia que não merecia a pureza dela, a dignidade que ela mantinha mesmo em sua dor. Ele apertou os punhos, sentindo a tensão em seus músculos. O segredo era uma barreira, uma mentira silenciosa que pairava entre eles. Ele a queria, ansiava por ela de uma forma que nunca sentira por outra mulher. Mas o preço de sua felicidade seria a verdade, e ele temia que essa verdade a destruiria, e com ela qualquer chance de redenção para si mesmo. A dor dela, que ele tanto observava, era um lembrete constante de sua própria falha, de seu fardo, um eco da tragédia que o ligava a ela de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Lady Cressida era a definição de beleza e poder, com cabelos escuros como a noite e olhos que pareciam ver tudo, mas revelavam pouco. Antiga amante do Duque James, ela circulava pelos salões da sociedade londrina com uma graça calculada, sempre no centro das atenções. Mas nos últimos tempos, seus olhos, antes cheios de um orgulho frio, agora carregavam uma sombra de irritação. O motivo era claro, o crescente interesse do Duque James por Lady Helena Fairchild. Cressida observava James e Helena de longe, em encontros discretos, em passeios nos parques, em jantares cuidadosamente organizados. A cada vez que os via, sentia uma pontada de raiva e humilhação. Como podia o homem que um dia a desejara, agora voltar seus olhos para uma mulher viúva e reclusa, marcada pela dor? Para Cressida, Helena era inadequada, uma sombra pálida que jamais poderia competir com seu próprio brilho.
Seus lábios, treinados para sorrisos encantadores, começaram a sussurrar. Não eram fofocas escancaradas, mas sementes venenosas plantadas com sutileza. Em um chá, ela comentava sobre a fragilidade de Lady Helena, insinuando que ela era muito delicada para a vida em sociedade, que sua dor a tornava pouco prática. Em um jantar, ela questionava a verdadeira intenção do Duque James, lembrando a todos de sua fama de inconstância, de seus amores passageiros. Um homem como o Duque, ela dizia com um ar inocente, precisa de alguém que o desafie, que o compreenda de verdade, não de um projeto de caridade. Os rumores, embora sutis, começaram a circular, atingindo Helena como farpas invisíveis. Ela sentia os olhares novamente, mas agora havia uma nova camada de julgamento, uma dúvida plantada sobre sua própria capacidade de ser feliz e sobre a sinceridade de James. O coração de Helena, que mal começava a se abrir, sentia o frio da desconfiança se esgueirando, uma lembrança de que a sociedade jamais a deixaria em paz. Um dia, em um dos eventos beneficentes em que James era obrigado a comparecer, Cressida viu sua chance. Ela o abordou em um canto mais reservado, seus olhos brilhando com uma intensidade que ela esperava que ele reconhecesse. Seu vestido verde esmeralda destacava sua pele clara e ela sorriu, um sorriso que um dia o havia cativado. "James, meu caro", ela disse, a voz suave como seda, e estendeu a mão para tocar seu braço. "É bom ver que você ainda se importa com as causas nobres, mas parece que seu coração está ocupado com outras." Ela deixou a frase no ar, seus olhos lançando um olhar sugestivo. Será que a antiga chama não arde mais, nem um pouquinho? Ela apertou o braço dele levemente, um toque que pretendia ser sedutor, um lembrete do que eles um dia foram. James, no entanto, não demonstrou qualquer fraqueza. Seu olhar, que antes podia ser tão cativante, agora era frio e distante. Ele retirou o braço com uma delicadeza que beirava a firmeza. "Lady Cressida", ele respondeu, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade inquestionável. "Minhas prioridades mudaram. Meu foco agora é outro. E meu coração, ele não busca mais o que um dia buscou." Ele não a olhou com raiva, mas com uma indiferença que a atingiu mais do que qualquer reprovação. Cressida sentiu um choque, uma humilhação profunda. Não havia flerte em seus olhos, nem a menor hesitação. Aquele homem estava realmente sério com Lady Helena. Era uma verdade amarga, que queimava em sua garganta. Ela havia subestimado o Duque e o interesse dele por aquela viúva. Seu sorriso falso se desfez por um instante, revelando um lampejo de fúria. James se virou para se afastar, deixando-a sozinha em seu canto. Cressida o observou ir, e um plano sombrio começou a se formar em sua mente. Ela não permitiria que aquela mulher, aquela sombra, tomasse o lugar que ela julgava ser seu. Não permitiria que James encontrasse a felicidade com outra. Se ele não seria dela, então ele não seria de ninguém. Ela agiria, e agiria de forma que Lady Helena jamais pudesse se reerguer. Lady Cressida não era uma mulher de esperar. A rejeição de James a havia ferido em seu orgulho, e agora ela via a felicidade daquela viúva como um insulto pessoal. Seus olhos afiados observavam Helena durante um chá beneficente, onde a alta sociedade se reunia para fofocar tanto quanto para fazer caridade. Helena, vestida em um tom de azul claro que James a havia encorajado a usar, parecia mais leve, mais aberta, e isso irritava Cressida profundamente. Cressida, com um sorriso que não chegava aos olhos, aproximou-se de Helena. "Lady Helena, que bom vê-la mais animada. Dizem que a companhia do Duque James faz milagres, não é mesmo?" Sua voz era doce, mas havia uma farpa escondida em cada palavra. Helena sentiu um arrepio. A presença de Cressida sempre a deixava desconfortável. "O Duque James tem sido muito gentil, Lady Cressida", ela respondeu, tentando manter a calma, embora sentisse o coração apertar. Cressida assentiu como se compreendesse algo muito mais profundo. "Ah, sim, gentil ele é, e charmoso, não há como negar, mas o Duque James tem um passado, digamos, bastante turbulento."
Muitos romances, algumas escolhas questionáveis. Ela fez uma pausa, olhando para Helena com uma falsa preocupação. Ele é um homem de segredos, sabe? Homens poderosos como ele sempre têm. Pequenas coisas que preferem manter escondidas, para o bem de sua reputação. Ou para proteger aqueles que se aproximam demais. Helena sentiu o sangue gelar. As palavras de Cressida eram como agulhas finas, perfurando a frágil confiança que ela havia começado a construir com James. Segredos. O Duque havia dito que tinha cometido erros, que coisas o assombravam. Ela havia sentido que ele estava prestes a se abrir, mas recuou. Seria isso que Cressida estava insinuando? Que havia algo tão terrível que James preferia mantê-lo escondido? Eu não sei do que fala Lady Cressida, Helena conseguiu dizer, sua voz um pouco mais alta do que o normal, chamando a atenção de algumas damas próximas. Cressida sorriu, um sorriso vitorioso que não passou despercebido por Helena. Ora, não se preocupe, minha cara. Apenas um conselho amigável. É sempre bom conhecer a história completa de um homem antes de entregar seu coração, especialmente quando essa história pode ter consequências inesperadas. Ela deu um tapinha leve na mão de Helena, um gesto condescendente, e se afastou, deixando para trás um rastro de perfume e uma mente perturbada. Helena sentiu um nó na garganta. A dúvida havia sido plantada e ela se viu repassando cada palavra de James, cada hesitação, cada vez que ele havia recuado de uma confissão. O que ele escondia? E por que Cressida parecia tão satisfeita em insinuar tais coisas? Sua alegria, que mal começava a brotar, sentiu o frio da desconfiança se esgueirando. O medo de trair a memória de seu marido misturou-se ao medo de ser enganada novamente, de entregar seu coração a um homem que guardava mistérios. James observava a cena de longe. Ele havia visto Cressida se aproximar de Helena, e o sorriso venenoso da antiga amante o alertou. Quando Helena se virou, o rosto pálido e os olhos arregalados, ele soube que Cressida havia agido. Uma fúria fria o invadiu. Ele a havia alertado, a havia afastado, mas a malícia de Cressida era mais persistente do que ele imaginava. Ele se aproximou de Helena, sua voz baixa e cheia de preocupação. — Está tudo bem, Helena? Lady Cressida a incomodou? Helena o olhou, e James sentiu a hesitação em seus olhos, a dúvida. A semente havia sido plantada. Ele apertou os punhos, sentindo a corda se apertando em torno de sua alma. Cressida não havia revelado o segredo, mas havia criado uma fenda, uma rachadura na confiança que ele tanto se esforçava para construir. A dor nos olhos de Helena era um espelho de sua própria angústia. Ele queria protegê-la da maldade de Cressida, de todos os rumores e julgamentos. Mas como poderia protegê-la de si mesmo? Como poderia protegê-la da verdade que ele carregava? A mentira ou o segredo era um peso insuportável, um fardo que o impedia de ser o homem que Helena merecia. Ele sentiu o dilema queimando em seu peito. Se ele revelasse a verdade agora, destruiria tudo. Se ele continuasse a esconder, a malícia de Cressida continuaria a corroer a confiança de Helena, e ele a perderia de qualquer forma. Ele a observou, seus olhos buscando os dele, cheios de uma pergunta silenciosa. James sentiu o chão ceder sob seus pés. A ameaça de Cressida não era apenas para sua reputação, mas para o amor que ele estava começando a sentir, um amor que ele não sabia se merecia, mas que ansiava com cada fibra de seu ser. A sutil malícia de Lady Cressida não demorou a dar frutos venenosos. Uma semana depois do chá beneficente, Helena recebeu a visita de uma amiga da família, Lady Mildred, uma mulher conhecida por seu amor por um bom escândalo. Mildred, com um sorriso de pena nos lábios e os olhos brilhando de fofoca, começou a falar de James. — Minha cara Helena, ela suspirou. O Duque James é, sem dúvida, um homem encantador, mas sabe sua reputação. Bem, digamos que ele tem uma longa lista de conquistas. Dizem que ele é mestre em cativar corações, apenas para deixá-los partidos. Há anos, ele esteve envolvido em um escândalo com a filha de um conde, um caso delicado que quase arruinou a família dela. Ele é um jogador arriscado, querida, e com segredos que o perseguem.
Talvez não seja o tipo de homem que uma senhora tão sensível quanto você deveria se aproximar. As palavras de Mildred eram como punhais frios, cada uma perfurando a fina camada de confiança que Helena havia construído. O brilho novo em seus olhos se apagou, substituído pelo gelo da desconfiança. As insinuações de Cressida agora ganhavam corpo com detalhes que, mesmo que não fossem sobre o acidente, pintavam James como um homem de caráter duvidoso, um conquistador com um passado sombrio e, pior, um homem de segredos. Helena sentiu o chão ceder sob seus pés. Aquela chama de esperança que James havia acendido em seu peito começou a vacilar, ameaçando se apagar. A culpa de sequer ter permitido que ela acendesse, de ter por um momento esquecido sua dor, a atingiu com força. Ela não podia esperar. A perturbação era grande demais. Helena sabia que precisava confrontá-lo, não sobre os detalhes do que ouvira, mas sobre a honestidade entre eles. Ela enviou uma breve nota, pedindo um encontro urgente. James a recebeu em seu escritório, a luz do fim da tarde entrando pelas grandes janelas. A tensão era palpável, pesando no ar como uma nuvem escura. Helena entrou, o rosto pálido, os olhos que antes brilhavam com uma esperança frágil, agora opacos e cheios de uma dor renovada. Ele sentiu o coração apertar ao vê-la assim. Helena, ele disse, sua voz baixa e carregada de preocupação. O que aconteceu? Você parece... Duque James, ela o interrompeu, a voz rouca, quase um sussurro, mas com uma força que o surpreendeu. Ela se aproximou da mesa, mas manteve uma distância respeitosa, como se temesse a proximidade dele. Eu preciso saber. Eu ouvi coisas sobre seu passado, sobre segredos. Eu preciso de honestidade, James. Preciso saber se o homem que eu tenho conhecido é o homem de verdade, ou apenas uma imagem. Seus olhos encontraram os dele, e James sentiu a desconfiança reacender, queimando em seus olhos como um fogo gelado. Ele sabia que Cressida havia agido. A corda que apertava sua alma apertou ainda mais. Ele queria abraçá-la, acalmá-la, mas sabia que um toque agora só a afastaria mais. Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Helena, ele começou, sua voz firme, mas com uma corrente de ternura por baixo. Eu não sou um homem perfeito. Eu nunca afirmei ser. Meu passado, como o de muitos, tem seus erros, seus momentos de imprudência. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela, tentando transmitir a sinceridade de suas palavras, mesmo que incompletas. Sim, eu cometi erros. Eu não sou um santo, e minha vida antes de conhecê-la foi diferente. Eu não vou mentir sobre isso. Eu fui um homem que buscou prazer, que não pensou nas consequências. Mas eu mudei. Eu busco algo real agora, Helena. Algo que me desafie, algo verdadeiro. Ele deu um passo na direção dela, e Helena recuou, a respiração suspensa, o coração batendo forte no peito. A proximidade dele era um perigo, uma força que a atraía e a repelia ao mesmo tempo. Ele parou, respeitando seu espaço, mas seu olhar continuava a penetrá-la, a suplicar por sua compreensão. Eu não sou o homem que Lady Cressida ou qualquer outra pessoa possa pintar, James continuou, sua voz um pouco mais intensa. Mas eu também não sou um homem sem falhas. Eu tenho meu passado, minhas sombras, mas elas não definem quem eu sou com você, Helena. Ele estendeu a mão lentamente, como se pedisse permissão, mas a retirou antes que pudesse tocá-la. O subtexto era claro. Ele estava se abrindo, mas não completamente. Helena o observou, sua mente em turbilhão. Ele confessou erros, sim, mas a forma como ele desviou de detalhes, a maneira como ele falava em sombras, sem revelar o que eram, deixou-a insatisfeita. Seu coração, que ansiava por total honestidade, sentiu um vazio. Ele estava se protegendo. E ao se proteger, ele a estava impedindo de confiar plenamente. A semente da inquietação, que antes parecia um vislumbre de esperança, agora se transformava em uma dor aguda de desconfiança. Seu conflito interno se intensificou, um grito silencioso. Como ela poderia se entregar a um homem que ainda guardava segredos tão grandes, tão pesados? Como ela poderia trair a memória de seu marido
por alguém que não era totalmente transparente. O primeiro gelo havia se instalado entre eles, uma barreira invisível, mas real, que ameaçava congelar qualquer chance de um futuro juntos. Helena sentiu o medo e a decepção se misturarem. Ele não era um santo, mas o que ele realmente escondia? E seria ela capaz de suportar a verdade se ela um dia viesse à tona? A desconfiança, plantada com tanto veneno por Lady Cressida, havia deixado Helena em um estado de exaustão. A mente dela, já tão cansada pelo luto, não conseguia descansar. Foi então que seu corpo, fragilizado, cedeu. Uma febre leve a derrubou, um calafrio que a fez tremer sob os cobertores e uma dor de cabeça que parecia apertar seu crânio. Lady Beatrice, sua tia-avó, ficou alarmada e enviou uma mensagem urgente ao médico da família. Para a surpresa de Helena e para a indignação velada de Lady Beatrice, o Duque James Lennox não apenas enviou seu próprio médico pessoal, o mais renomado de Londres, mas também insistiu em fazer uma visita no dia seguinte, assim que a febre diminuiu um pouco. Helena estava em sua cama, o rosto pálido e os cabelos soltos, quando ele entrou em seu quarto de estar, acompanhado, é claro, por uma visivelmente tensa Lady Beatrice. Ele não era o duque impetuoso do Teatro Real, nem o homem enigmático dos jardins. Ele era diferente. Seus olhos, que antes a penetravam com uma intensidade quase ameaçadora, agora estavam cheios de uma preocupação genuína, de uma ternura que a desarmou. Ele se aproximou da cama, seus passos leves e silenciosos, e Helena sentiu o coração acelerar, não de medo, mas de uma emoção nova e estranha. Lady Helena, ele disse, sua voz baixa e suave, como uma canção de ninar. Como se sente? Helena tentou se sentar, mas ele gentilmente estendeu a mão, não para tocá-la, mas para indicar que ela permanecesse deitada. Não se esforce, ele murmurou. Seu olhar fixou-se nela, e Helena sentiu que ele via sua fraqueza, sua vulnerabilidade exposta. Ele não a julgava, apenas a observava com uma atenção que a fazia sentir-se o centro de seu mundo. Ele trouxe um buquê de lavandas frescas, cujo perfume se espalhou pelo quarto, acalmando os sentidos dela. Ele se sentou em uma poltrona próxima, e durante a hora seguinte, ele não falou de fofocas, nem de bailes, nem de segredos. Ele simplesmente leu para ela um livro de poemas suaves que ele sabia que ela apreciava. Sua voz era grave e melodiosa, e as palavras se misturavam ao som tranquilo do fogo na lareira. Helena sentiu um calor se espalhar em seu peito, um conforto que ela não sentia há anos. Era a primeira vez que alguém a cuidava assim, com tal dedicação, desde a morte de seu marido. A lealdade dele, mostrada em um momento tão vulnerável, era um bálsamo para sua alma ferida. Nos dias seguintes, enquanto Helena se recuperava, James continuou suas visitas diárias, sempre com a tia-avó por perto, mas a presença dela parecia diminuir a cada vez. Eles passavam horas conversando no quarto de estar de Helena, agora um refúgio de intimidade inesperada. Uma tarde, Helena sentiu-se corajosa o suficiente para se abrir. Duque James, ela começou, a voz ainda um pouco fraca. Eu tenho carregado uma dor por tanto tempo. É difícil deixá-la ir. É como se, ao fazê-lo, eu traísse a memória de Thomas. James a ouviu com uma atenção profunda, seus olhos fixos nos dela, sem nenhum julgamento, apenas compreensão. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, e a proximidade dele a fez prender a respiração. Helena, ele respondeu, usando seu primeiro nome novamente. A dor é um peso pesado, eu sei, mas amar novamente não é trair o passado. É honrar a vida que você ainda tem. É permitir-se curar. Ele não a tocou, mas seus olhos transmitiam uma força, uma aceitação que a emocionou. Helena sentiu as barreiras em seu coração começarem a ceder, uma por uma. Ela falou sobre o vazio, sobre o medo de ser julgada, sobre a sensação de que não merecia mais a felicidade. E James a ouviu, não como um homem que queria conquistá-la, mas como alguém que a via de verdade, que entendia sua essência. Você é uma mulher de uma força imensa, Helena, ele disse, sua voz baixa e firme. Superou o que poucos poderiam suportar, e essa força,
Ela não pode ser escondida para sempre. Você merece mais do que a sombra. Você merece a luz. Helena o olhou, e pela primeira vez em anos, ela se sentiu vista. Não como a viúva sofredora, mas como uma mulher capaz de amar, de viver. A confiança entre eles, que havia sido abalada pela semente da dúvida de crescida, começou a ser reconstruída, tijolo por tijolo. Ela sentiu um calor novo, uma esperança tímida. Mas, no fundo de seus olhos, Helena ainda via uma sombra nos dele, uma melancolia discreta que o acompanhava. A mentira, o segredo que James guardava, continuava a pairar entre eles, uma nuvem escura em um céu que começava a clarear. Ela percebia que ele ainda lutava, mas agora, ao lado dela, ele parecia um pouco menos sozinho. Os dias se transformaram em uma sucessão de momentos roubados, de olhares que falavam mais do que palavras, de toques que eram evitados por um tris, mas que deixavam uma marca ardente. A presença de James em sua vida era como o sol depois de um longo inverno, derretendo o gelo que envolvia o coração de Helena. Ela sentia-se viva de uma forma que a aterrorizava e a fascinava ao mesmo tempo. A culpa, que antes a consumia, agora era um sussurro distante diante da força avassaladora do que estava crescendo entre eles. Certa noite, na biblioteca de James, depois de um jantar tranquilo, eles estavam sentados perto da lareira, o fogo lançando sombras dançantes sobre seus rostos. A tia-avó havia se retirado mais cedo, deixando-os a sós pela primeira vez em muito tempo. O silêncio que pairava entre eles não era de desconforto, mas de uma expectativa palpável, uma tensão que era quase insuportável. Helena sentia o coração batendo forte no peito, um ritmo descompassado que falava de um medo novo, mas também de uma rendição inevitável. James a observava, seus olhos profundos e intensos, lendo cada emoção em seu rosto. Ele se inclinou para a frente, a mão estendida lentamente como se pedisse permissão, e tocou o rosto dela com a ponta dos dedos. Era um toque leve, quase etéreo, mas Helena sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Ela prendeu a respiração, seus olhos fixos nos dele, incapaz de se mover. O mundo ao redor pareceu desaparecer, restando apenas o calor da lareira e a intensidade do olhar dele. «Helena!» ele sussurrou, seu nome soando como uma oração em seus lábios. «Eu não posso mais fingir». Ele se inclinou ainda mais, e Helena fechou os olhos, o coração batendo como um tambor. Ela sentiu o hálito quente dele em seu rosto, o cheiro de lavanda e algo amadeirado que era só dele. Seus lábios se encontraram. Um toque suave a princípio, depois mais profundo, mais intenso. Foi um beijo que carregava a dor de anos, a esperança de um futuro, a promessa de tudo o que haviam negado a si mesmos. Ela sentiu os braços dele a envolverem, apertando-a contra seu corpo forte, e ela se entregou, os dedos apertando o tecido de seu casaco. Era um beijo que a tirava de sua escuridão, que a chamava para a luz, e Helena percebeu com uma clareza avassaladora que estava finalmente pronta. Pronta para amar de novo, pronta para se entregar a esse homem que havia despertado seu coração. James a afastou suavemente, o olhar ainda fixo no dela, mas agora havia uma angústia profunda em seus olhos, uma dor que Helena não conseguia compreender. Ele a amava, ela sabia, mas o peso do segredo, da mentira que o corroía, tornava seu triunfo amargo. Ele não podia mais viver com isso. A felicidade que sentia ao lado dela era tão grande que o segredo se tornava insuportável, uma mancha escura em tudo o que ele queria que fosse puro. Ele havia planejado. Iria contar a verdade, custasse o que custasse. Sabia que corria o risco de perder tudo, de destruir a confiança que acabara de conquistar. Mas não podia construí-la sobre areia. Ele precisava ser digno dela, mesmo que isso significasse que ela o odiaria. A angústia era palpável em cada linha de seu rosto. Enquanto a felicidade florescia, um plano sombrio se arquitetava. Lady Cressida, de longe, havia observado o crescente afeto entre James e Helena, e a visão do duque tão dedicado a outra mulher a consumia de fúria. Ela havia tentado minar a reputação de Helena, sem sucesso. Agora era a hora de um ataque direto,
de algo que destruiria não apenas o romance, mas a própria dignidade de James. Cressida havia passado as últimas semanas vasculhando arquivos antigos, subornando criados e usando sua influência nos círculos mais obscuros da sociedade londrina. E ela havia encontrado provas, não meras fofocas, mas documentos que, embora não provassem um assassinato, ligavam James de forma indireta e inegável ao trágico acidente que tirou a vida do marido de Helena. Um artigo de jornal antigo, um testemunho de um cocheiro que havia sido silenciado na época, cartas de um parente distante que mencionavam o envolvimento de James em uma aposta de cavalos que saiu terrivelmente errada. Ela tinha tudo. Um sorriso cruel se espalhou por seus lábios enquanto ela segurava a pilha de documentos. James Lennox havia subestimado sua determinação, e Lady Helena Fairchild pagaria o preço por ter ousado roubar o que Cressida acreditava ser seu. O momento da verdade estava próximo e seria devastador. O romance que mal começava a florescer no coração de Helena era como uma flor delicada, e Lady Cressida era o vento gelado que soprou com força para destruí-la. Uma tarde, enquanto Helena bordava tranquilamente em seus aposentos, um criado entregou-lhe um pequeno pacote, sem remetente, embrulhado em um papel simples. A curiosidade a dominou, e ela o abriu com dedos trêmulos. Lá dentro não havia uma carta, mas uma pequena pilha de papéis amarelados. Um recorte de jornal antigo, com a data de 4 anos atrás, falava sobre um acidente trágico envolvendo um cavalo de corrida e um jovem cavaleiro. O nome de seu falecido marido, Thomas, saltou da página, fazendo seu coração pular. Ao lado, havia o que parecia ser a cópia de um testemunho, assinado por um cocheiro, e algumas notas escritas à mão com uma caligrafia que ela não reconhecia. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Seus dedos roçaram o papel áspero, e a imagem de Thomas, tão viva em sua memória, misturou-se com a sensação de algo terrível se aproximando. Ela começou a ler, as palavras se misturando no início, mas depois ganhando uma clareza brutal que a fez prender a respiração. O artigo de jornal detalhava o acidente. Não era apenas uma queda, como ela sempre soubera. Havia uma corrida, uma aposta de alto risco, um cavalo novo e inexperiente fornecido por um jovem aristocrata, conhecido por sua paixão por jogos perigosos. E esse aristocrata. O nome saltou da página, uma verdade fria e cortante. James Lennox, Duque de Haddington. Helena sentiu o chão ceder sob seus pés. As palavras pareciam gritar em sua mente. O testemunho do cocheiro descrevia como o cavalo, instável e assustado, havia sido forçado a correr contra a vontade do cavaleiro. Tudo por uma aposta entre James e outro cavalheiro. O acidente não foi uma fatalidade simples. Foi o resultado de uma irresponsabilidade, de uma busca por emoção que James havia promovido. Ele não havia puxado o gatilho, mas havia armado o cenário. Ele havia sido o responsável indireto pela morte de Thomas. As notas anônimas confirmavam. James, para proteger sua reputação e evitar um escândalo ainda maior, havia silenciado testemunhas e feito arranjos para que a verdade nunca viesse à tona. Ele havia se envolvido em uma aposta imprudente que custou a vida de seu marido. O pacote caiu de suas mãos, os papéis se espalhando no chão como folhas mortas. O mundo de Helena desmoronou em um instante. O beijo apaixonado, as palavras de ternura, a promessa de um futuro, tudo se transformou em cinzas. A dor que ela havia abraçado por anos, a dor da perda, agora era ofuscada por uma dor ainda mais profunda, a dor da traição. Ele sabia, ele sempre soube. Ele havia se aproximado dela, a mulher cujo luto era uma consequência direta de seus atos. Ele havia a beijado, a havia feito sentir-se viva novamente, enquanto carregava o segredo mais cruel de todos. Aquele olhar penetrante que ela tanto amava agora parecia uma máscara, um disfarce para a culpa que ele carregava. A proximidade dele, que antes a fascinava, agora a sufocava. Lágrimas quentes e amargas rolaram por seu rosto, não mais lágrimas de luto, mas de fúria e desespero.
O amor que ela havia permitido florescer em seu peito se transformou em um veneno gelado. Seu coração se apertou, como se estivesse sendo esmagado, e a traição de James parecia ainda mais avassaladora do que a própria morte de Thomas. Seu mundo estava em pedaços, e a única coisa que restava era a certeza de que havia sido enganada da forma mais cruel e imperdoável possível. O grande salão do Teatro Real, agora transformado em um deslumbrante salão de baile, cintilava com a luz de milhares de velas. Cristais brilhavam, sedas balançavam e o perfume de flores exóticas misturava-se ao riso alto e à música vibrante da orquestra. Era a noite do baile de gala mais esperado da temporada, um espetáculo de riqueza e poder, onde a aristocracia de Londres se reunia para ver e ser vista. No centro de toda essa ostentação estava o Duque James Lennox. Ele estava impecável em seu casaco escuro, o rosto iluminado por um sorriso que Helena nunca vira tão largo. Ele parecia transbordar de felicidade, seus olhos varrendo a multidão, buscando por ela com uma ansiedade mal disfarçada. James estava alheio à tempestade que se formava. Em seu coração ele trazia uma declaração de amor, uma intenção pública de fazer de Helena sua duquesa, de selar o futuro que ele tanto ansiava. Ele não sabia que a bomba já havia explodido em suas mãos. Helena entrou no salão. Cada passo era uma tortura, mas ela se recusava a cair. O vestido que escolhera, um tom de azul profundo, quase preto, era como uma segunda pele para sua alma escura. Seus olhos, que haviam chorado até a exaustão, estavam vermelhos e inchados, mas ela os mantinha erguidos, uma fúria fria queimando neles. O rosto pálido como a lua contrastava com a maquiagem leve que tentava esconder as marcas da noite sem sono. Ela sentia todos os olhares sobre si, mas agora eles não importavam. Ninguém ali sabia o veneno que ela carregava, a verdade que a consumia. Seu olhar varreu o salão e encontrou o de Lady Cressida. A antiga amante do duque estava parada em um canto, um copo de champanhe na mão, observando-a com um sorriso que não chegava aos olhos. Era um sorriso de triunfo velado, de satisfação cruel. Naquele momento Helena soube. Cressida havia orquestrado tudo. A dor que ela sentia se misturou com uma raiva gelada. Então, os olhos de Helena fixaram-se em James. Ele a viu, e o sorriso dele se abriu ainda mais, um brilho de alegria inundando seu rosto. Ele começou a se mover na direção dela, pronto para recebê-la, para abraçá-la. Mas Helena não se moveu. Ela permaneceu parada, seus olhos fixos nos dele, e a visão do rosto feliz dele, tão inocente da destruição que ele havia causado, fez seu coração se apertar com uma dor dilacerante, um misto de amor ferido e traição avassaladora. O ar no salão, antes tão leve, ficou pesado. A música parecia um zumbido distante, e os risos cessaram, um por um, à medida que a presença de Helena, carregada de uma força sombria, se fazia sentir. Ela sentiu a respiração suspensa dos presentes, a curiosidade mórbida que a envolvia. Mas ela não estava ali para ser julgada, estava ali para julgar. James continuava a se aproximar, e Helena sentia o cheiro dele, lavanda e madeira, invadindo seus sentidos, trazendo lembranças dos beijos roubados, das promessas sussurradas. A proximidade dele era quase insuportável, um lembrete vívido da mentira que ele havia mantido. Seus olhos, antes tão cheios de amor, agora se enchiam de uma determinação fria. Ele não sabia o que o esperava. Ele não sabia que seu mundo estava prestes a desmoronar, bem ali, diante de todos. Ela estava ali para expor a verdade, para que todos vissem o que ele era de verdade, e ela não teria piedade. Helena começou a andar. Seus pés se moviam um na frente do outro, lentos, mas firmes, como se cada passo pesasse 1 tonelada. A música, que antes preenchia o salão com sua alegria, agora parecia distante, abafada, como se o mundo inteiro tivesse silenciado para vê-la. Seus olhos, ardendo de lágrimas não derramadas, estavam fixos em James, que a esperava com um sorriso tão cheio de esperança que partia o coração dela em 1000 pedaços. Ele deu um passo em sua direção, estendendo a mão, pronto para tocar seu braço, para levá-la para junto de si. Mas Helena ergueu a sua.
Um gesto simples que o fez parar no meio do caminho. O sorriso dele vacilou, uma sombra de confusão passando por seu rosto. Helena parou a poucos passos dele, bem no centro do salão, onde todos podiam ver e ouvir. A respiração de todos os presentes parecia suspensa. Ela olhou para James, e o amor que um dia sentira por ele se misturou com uma dor tão profunda, uma traição tão avassaladora, que mal conseguia respirar. Duque James Lennox. A voz dela ecoou pelo salão, clara e firme, mas com uma rachadura de dor que a fazia tremer. Cada palavra era como uma pedra caindo em um poço, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Você é um homem de muitas qualidades, não é mesmo? Admirado por todos, desejado por muitas. James a observava, o rosto pálido sem entender. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha, o sorriso completamente apagado de seus lábios. Ele viu a fúria em seus olhos, a dor que queimava ali. Helena virou-se um pouco para que sua voz atingisse os ouvidos de todos. Ela sentiu o olhar de Lady Cressida, um triunfo cruel brilhando em seus olhos, mas não se importou. Mas o Duque James também é um homem de segredos. Um segredo que me custou o mundo, um segredo que custou a vida do meu marido. Um murmúrio de choque percorreu o salão. As pessoas ricas e importantes que estavam ali olhavam sem piscar, os rostos transformados em máscaras de espanto. James sentiu o sangue gelar nas veias. Ele sabia o que ela estava prestes a fazer. Há 4 anos, Helena continuou, sua voz crescendo em intensidade. Meu marido Thomas morreu em um acidente de cavalo. Uma tragédia, disseram, uma fatalidade. Mas não foi. Ela olhou diretamente para James, seus olhos cheios de uma dor que o perfurava. Não foi uma fatalidade, Duque. Foi o resultado da sua irresponsabilidade. De uma aposta imprudente. De um cavalo que você forneceu, forçado a correr contra a vontade do meu Thomas. As palavras caíam como martelos. O silêncio no salão era tão grande que se podia ouvir o próprio coração batendo. James estava parado como uma estátua. Seu rosto, antes cheio de felicidade, agora estava branco como a neve, os olhos arregalados de choque e vergonha. Você sabia, não sabia, James? Ela perguntou, a voz agora um sussurro que, paradoxalmente, parecia gritar por todo o salão. Você sabia que foi indiretamente responsável pela morte de um homem, pelo meu luto, e ainda assim você ousou se aproximar de mim. Ousou me beijar, ousou me fazer sentir algo de novo, enquanto carregava essa mentira cruel. As lágrimas escorreram pelo rosto de Helena, lágrimas de fúria e traição, não de tristeza. Ela sentiu o olhar de todos, o julgamento, mas não se importou. Ela tinha que expor a verdade. James finalmente moveu-se. Seus olhos, cheios de uma dor que espelhava a dela, encontraram os de Helena. Ele não tentou negar, não tentou se defender. Diante de toda a corte, com Lady Cressida observando com um sorriso de vitória que beirava a crueldade, ele fez o impensável. Ele se ajoelhou. Lentamente, com a cabeça baixa, o Duque James Lennox, o homem mais cobiçado de toda a Inglaterra, caiu de joelhos no chão frio do salão. Um suspiro coletivo de choque percorreu a multidão. As damas levaram as mãos à boca, os cavalheiros murmuraram em espanto. Era um ato de humilhação pública, de rendição completa. Helena, ele disse, sua voz rouca, quase inaudível, mas que Helena ouviu claramente, como se estivessem a sós no mundo. Ele ergueu o rosto, e seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas também de uma verdade avassaladora. Você tem toda a razão. Eu fui imprudente, culpado. Meu orgulho, minha juventude tola, me levaram a um erro terrível que custou a vida do seu marido. E eu carreguei essa culpa, esse segredo por anos, cada dia uma tortura. Ele não olhou para a multidão, apenas para ela. Seus olhos suplicavam, não por perdão da sociedade, mas pelo dela. Eu não merecia a sua atenção, não merecia a sua gentileza. E quando comecei a te amar, Helena, quando percebi que você era a única luz na minha vida, o segredo se tornou um fardo insuportável. Eu planejava te contar, eu juro, mas o medo de te perder, de destruir a pouca esperança que você tinha em mim, me paralisou.
Uma lágrima escorreu pelo rosto de James. Eu não peço que me perdoe. Eu não peço que me compreenda. Eu apenas peço que saiba que cada palavra de amor que eu disse, cada toque, foi verdadeiro. Eu te amo, Helena. Com todas as minhas falhas, com toda a minha culpa. Eu te amo mais do que a minha própria vida, mais do que a minha própria honra. Ele ergueu a mão, não para tocá-la, mas para mostrá-la em um gesto de desespero e rendição. Não há punição que eu não mereça, mas por favor, saiba que o amor que sinto por você é a única coisa real que me resta. E eu imploro seu perdão, não para salvar minha reputação, mas para salvar o amor que construímos, mesmo sob a sombra da minha mentira. O salão estava em silêncio. A aristocracia, acostumada a escândalos discretos e dramas velados, estava boquiaberta diante de tamanha confissão, de tamanha humilhação. James Lennox havia se exposto completamente, sacrificando sua dignidade, seu orgulho, tudo o que ele era por amor a Helena. Ela o olhou e viu não mais o duque charmoso, mas um homem quebrado, nu em sua culpa e em seu amor. O coração de Helena, que havia sido esmagado pela traição, agora sentia um tremor estranho, uma pontada de compaixão misturada com a dor. Ele havia se humilhado por ela, diante de todos. O escândalo do baile se espalhou por Londres como um incêndio. A humilhação pública do duque James Lennox, sua confissão de culpa, o ato de se ajoelhar diante de todos, aquilo era algo inédito. Mas, para a surpresa de muitos, o choque inicial deu lugar a algo mais. A alta sociedade, que adorava uma boa fofoca, agora se via dividida. Muitos viram o gesto de James não como uma fraqueza, mas como um ato de amor desesperado, uma prova de sinceridade tão grande que desarmou até os corações mais cínicos. O amor, mesmo que ferido, havia falado mais alto que o orgulho. Lady Cressida, que esperava ver a ruína de James e Helena, encontrou-se em uma situação inesperada. Sua malícia, antes disfarçada, agora estava exposta. Os sussurros não eram mais sobre o duque, mas sobre a crueldade dela, a forma como ela havia orquestrado a revelação. De repente, a mulher antes tão admirada, agora era vista com desdém. Seus convites pararam de chegar. Os olhares de triunfo que ela lançara a Helena no baile agora eram substituídos por olhares de pena e desprezo. Cressida havia cavado a própria sepultura social. Helena, contudo, não se importava com os rumores. Ela estava em seus aposentos, a mente em um turbilhão. A confissão de James, sua voz rouca de dor, as lágrimas em seus olhos quando ele se ajoelhou, tudo se repetia em sua mente. Ela ainda estava ferida, a traição queimando em seu peito como uma brasa viva. A imagem de Thomas, seu primeiro amor, misturava-se com a do homem que havia indiretamente causado sua morte. Era uma dor complexa, quase insuportável, mas, junto com a dor, havia outra sensação. Ela se lembrava daquele olhar de James, da súplica em seus olhos, da forma como ele não tentou se defender, apenas se expor. Eu te amo, Helena. Com todas as minhas falhas, com toda a minha culpa. Aquelas palavras ecoavam. Ele havia carregado esse peso por anos, e seu amor por ela, por mais contraditório que parecesse, havia sido o que o impulsionou a se ajoelhar, a se humilhar, a confessar a verdade diante de todos. Ele poderia ter mentido, inventado desculpas, mas não o fez. Ele havia escolhido a verdade, mesmo sabendo que isso poderia significar perdê-la para sempre. Ela sentia que, por trás daquele homem poderoso e charmoso, havia um coração quebrado, atormentado pela culpa, e que só o amor por ela o havia libertado, ainda que de forma tão dolorosa. Dias se passaram arrastando-se lentamente. Helena não conseguia comer nem dormir direito, sua alma em conflito. A dor ainda estava lá, um lembrete constante da ferida. Mas a sinceridade de James, o sacrifício que ele havia feito, era uma força igualmente poderosa. Ela precisava vê-lo, precisava olhar em seus olhos e saber se o que sentia era real. Com o coração na garganta, Helena mandou uma mensagem a James pedindo para encontrá-lo em sua casa. Ele a recebeu em seu escritório, o mesmo local onde ela o havia confrontado dias antes. A tensão entre eles era quase palpável.
uma eletricidade que ainda corria no ar. Ele estava de pé, perto da janela, o rosto marcado pela preocupação, os olhos cansados. Quando ela entrou, ele não se moveu, não falou, apenas a observou, a respiração suspensa, esperando o veredito. Helena caminhou até ele, parando a poucos passos de distância. James, ela disse, sua voz suave, mas firme. A dor que você me causou é profunda. Eu não posso esquecê-la. Não agora, talvez nunca. Ela viu uma sombra de desespero passar por seus olhos. Mas eu vi a sua dor, eu vi a sua verdade, e eu vi o seu amor. Ela estendeu a mão e desta vez ele a pegou. Seu toque era quente, firme, e uma corrente de emoção percorreu o corpo de Helena. Você se humilhou por mim. Você sacrificou tudo por mim. E eu sei que esse amor, por mais complicado que seja, é real. Ela o olhou nos olhos e, pela primeira vez, um vislumbre de paz substituiu a dor. Eu te perdoo, James. Não pela dor que sinto, mas pelo homem que você é agora. Pelo amor que você me provou. As palavras mal saíram de seus lábios quando James a puxou para si. O abraço foi apertado, desesperado, como se ele temesse que ela desaparecesse. Helena sentiu o corpo dele tremer, a cabeça dele se aninhar em seu ombro, e ela o abraçou de volta, sentindo as lágrimas dele molharem seu vestido. Era um abraço que selava uma escolha mútua, uma promessa de um futuro incerto, mas real. Ali, naquele abraço, eles desafiavam o julgamento de todos, as sombras do passado, e escolhiam o amor. Um amor que havia renascido das cinzas da tragédia, mais forte e verdadeiro do que qualquer um poderia imaginar. Anos se passaram, como as estações que se revezavam nos grandes jardins da propriedade do Duque James. 5, talvez 10 anos, desde aquela noite no Teatro Real, onde o amor deles foi testado e, por milagre, renasceu das cinzas. Agora, Lady Helena Lennox, duquesa de Haddington, caminhava por esses mesmos jardins, mas não era mais a sombra que um dia fora. Seu rosto, antes marcado pela dor, agora carregava a suave beleza de uma paz profunda. Seus olhos, que tanto choraram, brilhavam com uma luz serena, um reflexo do sol que beijava as rosas ao seu redor. A seu lado, James, seu marido, o duque que a havia desafiado e curado. Ele a olhava com um carinho que o tempo só havia aprofundado, a mão grande e firme, sempre pronta a encontrar a dela. Eles tinham filhos agora, 2 pequenos raios de sol que corriam pela grama, as risadas gostosas se misturando ao canto dos pássaros. Helena os observava brincar, o coração cheio de uma alegria que ela nunca imaginou ser possível novamente. Não havia mais culpa, apenas a certeza de que havia feito a escolha certa. James havia encontrado não um substituto para seu primeiro amor, mas um novo e profundo sentimento, um amor que a havia curado e a havia feito renascer. James se aproximou, envolvendo-a pela cintura em um gesto natural, e Helena se aninhou em seu abraço, sentindo o calor do corpo dele. Estão crescendo rápido demais, ele sussurrou em seu ouvido, e ela riu, uma risada leve e feliz. O passado ainda existia, sim, mas não os assombrava mais. As sombras haviam sido dissipadas pela luz do amor e do perdão. A conexão entre eles era tão forte, tão real, que não havia espaço para as antigas dores. Certa tarde, James sugeriu um passeio. Vamos ao Teatro Real, Helena, ele disse, seus olhos brilhando com uma ideia. Há uma nova peça em cartaz que você vai adorar. Helena sentiu um leve arrepio, mas não de medo. O Teatro Real não era mais o palco de julgamentos e fofocas cruéis. Era o lugar onde sua vida havia mudado para sempre, onde James havia se ajoelhado e provado seu amor diante de todos. Ao entrar no grande salão, de mãos dadas com James, Helena sentiu os olhares, sim, mas eram diferentes agora. Eram olhares de respeito, de admiração, de curiosidade sobre a história de amor que havia desafiado todas as expectativas. Ela caminhou com a cabeça erguida, seu coração leve, sentindo a força de James ao seu lado. Eles se sentaram em sua caixa particular, a mesma onde ele a havia convidado anos atrás. Helena olhou para o palco e depois para James. Ele a observava, um sorriso terno em seus lábios,
os olhos cheios de uma compreensão profunda. Ele tocou a mão dela suavemente e Helena sentiu uma corrente de emoção. Era um olhar que dizia: nós conseguimos, nós vencemos. Enquanto a peça se desenrolava, a mente de Helena viajava. Ela se lembrava da dor excruciante do luto, do medo de trair a memória de Thomas. Mas agora ela entendia. O amor verdadeiro, às vezes, é o segundo, não o primeiro. James não era um substituto. Ele era o homem que a havia ensinado a viver novamente, que a havia amado com todas as suas falhas e a havia aceitado com todas as suas cicatrizes. Mais tarde, em casa, sentados perto da lareira, James a puxou para perto. Você nunca imaginou, não é? Ele murmurou a voz rouca, que depois de tanta dor haveria... isso. Helena encostou a cabeça em seu ombro, sentindo a batida firme de seu coração. Não, ela respondeu, a voz suave. Eu jurei nunca mais amar, mas você... Você me mostrou que o amor pode ser ainda mais forte quando nasce das cinzas. Você me deu um novo amor, James. Um amor que me curou. James beijou seus cabelos. Ele havia encontrado redenção, e uma parceira que o aceitou com todas as suas falhas, que viu além de seus erros e escolheu amá-lo. Eles haviam provado que o amor podia florescer mesmo nas cinzas da dor e dos segredos. Um amor que não era perfeito, mas era verdadeiro. E isso, para Helena e James, era tudo o que importava. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.